Fala aí, pessoal do Red Alerta, tudo bem? Hoje estamos aqui com a entrevista de um outro jogador. Pode falar seu nome pra gente e seu apelido no jogo, por favor? Fala galera, boa noite. Meu nome é Leonardo, meu apelido no jogo é GTR. GTR, quantos anos que você tem, GTR? Cara, eu tenho 33 anos. 33 anos? Perfeito. GTR, quando que você começou a jogar Red Alerta e por que que você começou? O que que te atraiu no jogo? Cara, na verdade eu comecei a jogar o Red Alert na década de 90, lá em 1900 eu não lembro se era 96 ou 97. Gostava muito dos jogos de estratégia e sempre gostei muito desses jogos de guerra. Aí eu comecei a jogar online mais ou menos em 2013. Entendi. Em 2013 foi quando você conheceu ele online, mas desde 96, 97 você já jogava ele pelo videogame. Eu Perfeito. jogava pelo PC e pelo Play 1, jogos de Hum, guerra. entendi. Qual que é a sua estratégia no jogo? Qual que você tem uma estratégia favorita que você gosta de fazer? Alguma coisa mais particular assim? Ou... Cara, eu tenho aquele ditado que falam que a melhor defesa é o ataque. A minha estratégia favorita é infernizar a vida do adversário, não dando espaço para ele se movimentar. Eu gosto muito de tanque, mas eu Certo. sei jogar tanto com tanque quanto com um builder. A minha estratégia é fazer pressão no adversário o tempo todo, deixar ele encurralado, sem a capacidade de defesa, e conforme eu vou me aproximando dele, já chegar com o meu builder montado, com várias Teslas no caminho. Eu Certo. acho que eu sou um perfil mais ofensivo, agressivo. Mas também Entendi. você jogar tanto de defesa quanto ataque. Entendi. Então sua principal estratégia é atacar desde o começo e para na hora que chegar com o builder montado já não dá tempo, pressionar o cara para fazer ele se atrasar, não conseguir jogar direito, certo? É, cara, depende muito do adversário também que eu estou enfrentando. Se for, por exemplo, um cara que saiba jogar bem de tanque, eu avalio muito. Porque eu gosto também, eu sou um pouco estrategista no jogo. E eu acho que falta um pouco isso, talvez, a visão de jogo nas pessoas em si. Se o cara for muito defensivo, eu encurralo ele. Se o cara, às vezes, for muito ofensivo contra mim, eu prefiro, às vezes, defender e talvez fazer um contra-ataque melhor, porque o cara vem suicidar na sua base, achando que vai capar o seu MCV todo e vai ganhar o jogo. Só que, às vezes, a quantidade de tanques que você acumula, você consegue rapar o adversário no próprio contra-ataque. Certo. Você espera o ataque kamikaze, destrói todos os tanques, depois vai lá e só limpa a base do cara. Depende da estratégia, tem várias cartas na manga. Então, tem que contar pra nós aí, compartilhar com a gente aí as estratégias, né? Ah, então, eu acho assim, existem dois tipos de builder, por exemplo. Existem o builder defensivo e o builder ofensivo. O builder defensivo é aquele builder que você gasta mais tempo fazendo mais estruturas que exatamente para defender. Que é mais bem utilizado na estratégia 2 contra 2, quando seu adversário vai de tanque, ou então quando você está enfrentando dois adversários com a Alemanha. Você faz bazuca, faz as estruturas de modo para bloquear. O build ofensivo não. O build ofensivo é aquele que você faz duas fábricas de tanque, vai puxando com energia, faz vários soldados e vai avançando. Certo. Então, depende muito da estratégia. Entendi. Qual que é o seu mapa favorito no Red Alert e por que, ô GTR? Cara, eu gosto, assim, eu acho que Pro é o que joga em vários mapas, né? Mas o mapa universal dos Pros que eu aprendi mesmo a jogar é o P4, 2 versus 2. Mas eu gosto também de mapa tipo menor, onde você começa de frente para o adversário. Tipo, por exemplo, o Baiaron, quando eu chamo alguém para jogar X1, porque eu vejo que o Baiaron, você ataca de frente o seu adversário, você não tem para onde fugir, então você desenvolve as habilidades. Mas eu gosto também do Ribbon, V3 Ribbon, mapas que o ouro não seja infinito, que acabe, e outros vários mapas também. Certo, entendi. Mas o principal que você considera aí, que você gosta mais, fosse pra fazer avaliação, o voto seria o P4 mesmo. E4 e o Rasta Baiaron Perfeito. seriam os mais
eu mais gosto, assim. Certo? Tem alguma partida que você já jogou, que você fala assim, nossa, essa partida foi, tipo, memorável, você se recorda, você grava, você lembra, ou Ah, pode ser sim, engraçado, ou qualquer coisa? tem algumas, sim. Tem uma partida que eu joguei contra dois gringos, que eram dois prós. Eu tava com meu parceiro era. A gente tava jogando um P4, e ele foi. No primeiro ataque, liquidaram ele, né? E eu fiquei lá duelando contra os dois prós, tentando segurar. Eu acho que naquele dia eu tava tão inspirado que eu consegui capar os dois sozinho, né? Certo. Então, é, é uma coisa que você nem mesmo acredita que você fez, né? Dois caras jogavam bem de tanque e você conseguiu segurar o ataque e finalizar. Depois finalizou os dois ainda. É, mas teve várias outras partidas também. Certo, entendi. Tem algum jogador que você admira no jogo e por quê? Cara, o melhor jogador que eu já joguei, ele tá off do game, que foi o Henry. Era um gringo que era considerado o melhor do game. Várias vezes eu chamava ele para X1 e eu sempre perdi para ele. E quando jogava eu e um parceiro contra ele no 2 contra um, mesmo assim ele capava a gente. E mesmo eu me esforçando ao máximo, parece que o cara era surreal. Tinha também o Atum, o outro também que eu nunca ganhei dele. São acho que um dos melhores jogadores que eu já joguei em si. Certo, Mas tem outros vários jogadores bons que hoje são equiparados a eles também. entendi. Do Brasil, falando aí, puxando o gancho que você falou de melhor jogador, tudo, essas coisas que você admira. Do Brasil, quem que você considera aí a. Faz seu top 3 aí do Brasil, do BR aí hoje. Cara, atualmente, que eu joguei recentemente, o top um do Brasil é o AK-47. Certo? Joguei contra ele e infelizmente não consegui mais ganhar dele. Não deu? Eu acho. Não, não deu. E engraçado que ele foi um dos caras também que eu ajudei a jogar no quando ele estava começando. Outro também que eu acho que é muito bom é o Santi. Tá com Santi. Narte Santiago. Eu diria que era o top 2 ou o top um. E acho que o Fury. Eu diria que era o AK-47, Santiago e o Fury. Mas o Brasil tá cheio de jogadores bons. Certo, entendi. Qual que é o seu conselho para o jogador que está começando a GTR e quer se tornar bom, quer melhorar no jogo? Qual que é o seu conselho para esses jogadores? Cara, meu conselho que eu dou é ouvir os mais experientes, né? Que é ouvir as pessoas que têm um nível um pouco melhor. Na verdade, meu nick é GTR, quando eu entrei no jogo, que GTR significa as consoantes de guitarra. Eu toco guitarra também e escolhi esse nick para poder entrar. Mas as pessoas elas me chamam mais de mestre. Por que mestre? Porque quando eu comecei a jogar online no game, eu vi que tinham muitas poucas pessoas que passavam realmente aquilo que elas sabiam. Eu tive muita dificuldade mesmo. Então as pessoas não tinham muita paciência para poder ensinar, para poder passar. Então acabei que eu dispendi o meu tempo para poder ajudar essas pessoas, não só brasileiros como gringos também. E eu acho que uma das minhas maiores satisfações é ver que eles me superaram, sabe? Eles me ganham várias partidas também. Então, o conselho que eu acho é sempre ouvir, não ouvir só aquilo que a pessoa tem a dizer, mas saber quem está falando. Se a pessoa joga mais do que eu, significa que a pessoa sabe mais e tem algo mais a me passar. Eu acho que a humildade é essencial no jogo. Não só no jogo, como na vida também, né? A gente ter humildade para aprender e saber que tem pessoas que são melhores do que a gente. Eu acho que isso é fundamental. Certo, entendi. Perfeito. Também acredito nesses mesmos pontos assim, né? E o legal, igual você falou, né? Você perdeu seu tempo para ensinar, as pessoas somente teve gente que quis aprender e já passou, né? O discípulo passando o mestre aí no jogo. Eu acho que não é tempo perdido, é um investimento, sabe? Mas eu na vida, Asmod, eu também sou assim, sabe? Eu acho assim que o bem, ele é algo que se multiplica quando você divide. E eu não estou falando só de um jogo. Eu estou falando, não adianta nada você pegar, abranger, reter todo o conhecimento para você
se você não puder agregar isso na vida do próximo. Então, assim, você vê outras pessoas que você pôde proporcionar algum tipo de sucesso, para mim é já uma felicidade grande, sabe? Então, hoje eu vejo caras que, por exemplo, eu já ganhei, você falou, me perguntou um game assim que eu não esqueço. Eu joguei contra o AK-47, que hoje é o top 1 do Brasil, e Santiago numa partida, na época que eles não eram tão bons assim. Eu capava os dois muito fácil, no 2 contra 1. Hoje em dia, para eu segurar um deles, é uma luta tremenda, né? Algumas pessoas falam até que eu me considero até o melhor do Brasil, mas eu não acho que eu seja. Já Entendi. tive a minha fase também, mas eu acho que é fundamental a gente passar aquilo que a gente sabe para outras pessoas e poder agregar algum tipo de valor no próximo também. Certo, perfeito. Como que você descreve a comunidade do Red Alert em si, né? Todos os players, e como que você vê a sua interação com a comunidade, com as pessoas do jogo? Cara, eu penso assim, onde tem interação com pessoas, é impossível você agradar todo mundo. Eu, particularmente, no meu pessoal, eu não tenho problema, rixa com ninguém, sabe? As pessoas, às vezes, elas têm uma falsa impressão da gente, e quando você está jogando um jogo rápido, às vezes você acaba digitando muita mensagem. Aí as pessoas acham que você está desesperado, que você está impaciente. Mas eu acho que quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou bem tranquilo, bem paciente. Eu não tenho problema pessoal com ninguém. Mas é aquilo, você não vai agradar todo mundo. Mas saber que você está fazendo bem, dando o seu melhor. E não só em relação ao jogo em si, mas eu acho que é importante o vínculo que você cria fora do game. Porque a partir desse um jogo de 1995, é impressionante como a gente conheceu pessoas de outros estados, e as pessoas estão constantemente no nosso dia a dia, fazendo parte, assim, indiretamente da nossa vida. Eu acho que isso é importante. Certo. É, também é igual eu falo pra você, assim, né? Igual vários, todo mundo praticamente que eu tenho entrevistado, né? Gerou algum vínculo de alguma forma, ou indiretamente, ou às vezes até diretamente, né? A gente acaba conhecendo as pessoas assim. É igual, Sim, e quando for no Rio aí, pode saber que a gente vai se encontrar pra tomar alguma coisa. com certeza. Um suco fit. E vamos para X1, hein? Ah, não tem condições não, minha época já foi. Se a Não, sua já passou, filho, a minha já faz eu tempo. lembro quando eu comecei a jogar, cara, lá para 2013. Quem era o melhor do Brasil era o Magno. Isso. Nossa, jogava eu e mais dois, a gente não conseguia capar ele. Aí foi um tempo, foi o Cid, que eu acho que não joga mais. Foi você também. Já Eu faz tempo. apanhava muito para você. Um tempo depois foi o Brasil, Jim, também saiu. Foi Fury. Depois, um tempo, a galera me considerou um dos melhores do Brasil. Depois foi o Santiago e agora eu acho que é o AK-47. É. Mas é um ciclo, né? É. O pódio não é constante, vai sempre rotacionando, mas eu não quero ser um melhor. Eu sou, assim, Asmod, eu sou competitivo. Eu não ligo de perder. Eu gosto, assim, de competição. Você jogar um jogo disputado, saber que você fez o seu melhor e dar aquela zoadinha básica lá com o pessoal, né? É, mas esses dias eu vi você fazendo Jeep contra o Tocaia, hein? Ah, mas o Tocaia é um caso à parte. Aquele dali é pró. É pra. Sei, É, aquele dali é o meu aluno rebelde. Ele me chama de mestre. Eu falei, você estava dormindo nas minhas aulas, né? Sem vergonha. aquele ali eu não quis ouvir. Mas ele melhorou bastante. Tenho falado com ele esses tempos, assim, visto o jogo dele. Em comparação ao que ele tava, ele já deu uma melhora boa. Ele falou que vai melhorar mais ainda depois da entrevista que teve aí. É, cara, quem tá jogando bastante agora é o RA Tanga, que é o aprendiz. Pô, o cara me capou 2 vezes no tanque. Passei menos de um mês que eu passei ensinando as coisas a ele. Pô, Rio, vários jogadores assim que eu peguei bem no comecinho. Eu entrava nas salas, falava assim, coloca espectador. Aí botava lá, ficava ensinando a ordem de construção, passava os bookmarks, os atalhos dos tanques, as dicas de jogo.
E eu fico feliz, cara, porque tem uma hora que você cansa de só ganhar, 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 e você quer ver alguém te capar também, né? Certo, Mas é legal, cara. A galera é muito, muito nota 10 aí. certo. GTR, quais jogadores você tem mais afinidade pra jogar de parceiro e quais são o seu rival no jogo? Que você considera assim, esse eu tenho uma garra maior pra ganhar. Assim, jogadores que eu gosto de jogar numa dupla, por exemplo. Não é questão de só habilidade em si, mas que você está tão acostumado com o jogo da pessoa. Eu gosto de jogar muito com o professor, o Cáceres. Eu Certo. conheço o jogo dele, a gente joga muito bem junto. Santiago, eu acho que eu faço uma boa dupla com o Santiago também. Outros jogadores são bons também, mas eu não tenho, não me vejo assim muito encaixado. Talvez se a gente jogasse mais para entrosar. E arqui-inimigo específico eu não tenho. Tem jogadores meus, tem jogadores aí gringos que eu nunca ganhei, mas é minha meta chegar e acabar com eles aí. Quem que é a pessoa que a gente vai pra cima? A gente treina e vai pra cima. Quem que é o cara? Ah, atualmente eu acho bem difícil aquele Ora Gambo. O cara joga pra caramba também. Tinha o Henry também, que o Henry não tem entrado mais. O Best, acho que o Best joga muito. E outros vários jogadores. Tem o. Ah, esqueci, me fugiu o nome dele agora também. Ah, e o AK-47 também. O AK. A 47 tá o top 1 do Brasil. Mas vou te derrubar do teu pódio ainda, hein? Nada, você tá deixando esses meninos pensar, tá deixando eles sonhar, né, GTR? Tá certo. Nada. Mas é isso mesmo. Você vê que um cara evoluiu pra caramba. E hoje, engraçado que quando eu joguei com ele, eu tava aqui dando o meu melhor. Ele me fechou na minha base. Eu não conseguia sair de jeito nenhum, mas não conseguia me capar. O jogo tava perdido pra mim, né? Mas eu falei, não, vamos até o final, tu não vai não, vou dar o meu melhor aqui, vou dar o meu sangue. Uma hora você vai desistir de me bater. Entendi. Mas, mas ainda vou ganhar de você ainda. Eu tenho gravado essa partida, um pedaço dela. Foi a minha vergonha, né? Não, não, não vou postar não, sai fora, essa molecada novo começando no jogo agora aí, não tem isso não. Ah, mas vai sim, cara. É Sem isso que é erro, legal. sem erro. Você tem alguma unidade favorita que você gosta de fazer e que você use nas suas estratégias? Exemplo, gosto de fazer engenheiro, usar Chinook, ou Tânia, ou Tesla, ou seu V2, ou Mamute. O que você gosta de. Cara, é assim, eu sou o perfil ofensivo, né? Eu gosto de fazer tanque mesmo. Mas eu acho que o Pro, ele sabe jogar tanto de tanque quanto de builder. Ele é estrategista e o mais importante que é saber jogar de Alemanha, de Germany. Quando eu jogo de. Eu acho que eu prefiro mais o jogo de Alemanha em si. Eu gosto de fazer tanque, helicóptero e o turret. Certo. Quando eu jogo com Alemanha, eu consigo meio que conciliar esses três. Estou atacando com tanque por uma parte, mandando helicópteros no adversário e com crono em outra. Então eu uso os quatro bookmarks para poder quebrar o meu adversário. Mas a minha unidade favorita sempre foi tanque mesmo. Certo. Ah, não, a Alemanha não pode. Eu tô velho, não tenho agilidade mais pra mexer todos esses dedos, não. Igual vocês. Pega, vai de um canto do mapa pro outro, quatro bookmark, impossível. Pra mim não dá Nada, mais. cara. Aqui, ó, meu teclado tá aqui, ó, tá vendo? É o posicionamento dos dedos que você coloca. Certo. GTR, como que você imagina o futuro do Red Alert? O que que você gostaria de ver de mudança nele, ou de dica, sugestão que você teria pro jogo em si? Eu acho que seria interessante, Osmond, da galera ser um pouco mais unida em si, mais humilde, ter um pouco menos de arrogância, porque não falando assim de uma pessoa, alguém específico, mas você vê que parece que tem pessoas no jogo que estão levando as coisas muito a sério, ou muito pro lado pessoal. A pessoa capa, ou às vezes a pessoa perde, fica chamando o outro de noob, mas você percebe que ela está agindo isso de uma forma mais séria, sabe? Então, assim, eu acho que a humildade para reconhecer que você não é o melhor e sempre vão ter pessoas melhores. Eu acho também que a questão da interação. Seria legal se
as pessoas se juntassem todas num grupo só, sabe? Tivessem os mesmos interesses, não houvesse tantos clãs assim, e a galera fosse um pouco mais unida para poder jogasse um game mais fechado. Eu acho também que seria interessante se o game pudesse proporcionar uma facilidade de comunicação entre as pessoas. Por exemplo, chamada por voz no game. Você conversando com voz pela pessoa facilita muito o contato, a interação na hora do jogo. E eu acho também uma outra mudança as unidades do Aftermath, Red Alert, Aftermath, tem outras unidades que o jogo padrão não tem. Por exemplo, os soviéticos têm soldado de flame, soldado de choque. Talvez botar alguma opção naquele lube para ativar essa opção para você construir certas unidades no início do jogo. Entendi. Por exemplo, construir soldado de choque, de raio, de fogo, um tanque Tesla no início. Ia ficar bem mais diversificado o game. Ah, Eu sim. acho que seria legal. Perfeito. O que eu posso adiantar pra você é que eu tava falando com algum dos desenvolvedores, do pessoal que faz realmente, né, que tipo, o jogo ele não é, como que eu posso dizer, não tem uma empresa por trás, é simplesmente hoje tá em torno de uns, pelo que eu tava falando, tem mais de 20 programadores que ajudam a manter o jogo. Eles estão Uhum. preparando a versão 2.0 desse Red Alert aí. Aí eu tava falando com eles e provavelmente eles só não me deram a data, mas provavelmente quando lançar o 2.0 vai ter essa opção de áudio dentro do jogo, com mais unidades, com o jogo melhor definido, assim, vai dar uma melhorada boa. Vai manter o mesmo estilo, o mesmo Red Alert antigo, o 1, não vai ser versão 2, 3, vai ser o 1 como se fosse um remasterizado dele. Então Ah, seria legal. acredito que vai ficar bem bom. Só não tem data prevista ainda que eles não têm, igual como não fazem por colaboração, né, entre eles, então não tem uma data específica, não tem como firmar. Mas Uhum. acredito que vai ficar muito bom. Ah, seria legal. E deixa um recado seu aí, ô GTR, para toda a comunidade que vai estar vendo, né? Vai ter os gringos vão estar vendo, os BR vão estar vendo, todo mundo. Bom, galera, eu penso o seguinte, que independente de tudo, eu acho que todos nós somos iguais. Todos nós temos uma vida além desse jogo, temos nossos problemas, nossas famílias, e às vezes o game, para muitos, é uma rota de fuga um pouco dos problemas, é aquela oportunidade de você gerar interação. Então eu acho interessante também a gente, mais do que um jogo, a gente vê que tem um ser humano ali que às vezes pode estar passando algum problema, alguma situação difícil, as adversidades da vida. E além do jogo, a gente tentar ser um pouco mais unido, ser mais compreensivo uns com os outros. Eu acho que isso é fundamental para não só no jogo, mas também na nossa vida. Acho que é importante a gente buscar sempre fazer o nosso melhor, sabe? Independente. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim que a forma como você faz uma coisa é a maneira como você faz tudo. Se você faz as coisas de uma forma relaxada, sua tendência é fazer essas mesmas coisas relaxadas em outras áreas da sua vida. Não digo para você chegar e vencer sempre, não é isso. É sobre você chegar e você dar o seu melhor em tudo na sua vida. Então, o conselho que eu dou para a galera é humildade sempre, reciprocidade, ter empatia e vamos nos divertir também, que é o fundamento do game, né? Vamos para o campo de batalha e brincar um pouquinho. Certo, GTR. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu aí a live. Quem quiser deixar um comentário aí, uma mensagem pro GTR.